Opa, tudo certo? Eu sou o Lima, bem-vindo ou bem-vinda aqui ao meu canal. E hoje falaremos sobre um tema que muitas pessoas pesquisam pela internet, porém encontram poucos vídeos que sejam bem direto ao ponto para falar sobre esse tema, que seria qual fonte de computador eu deveria comprar, né? Tipo, perguntas recorrentes aí no Google, YouTube e por aí vai. De qual fonte deveria comprar, o que é PFC ativo, o que é o selo 80 Plus, né? Existe o White, até o Titanium, se eu não me engano. Talvez você já me conheça de algum vídeo que eu tenha abordado sobre esse assunto no meu canal antigo, porém eu resolvi regravar esse vídeo neste canal novo, com uma explicação talvez um pouco melhor, um pouco mais detalhada, e encurtada, já que aquele vídeo rendeu aí um tempo um pouco longo, né? Então eu vou tentar falar de maneira mais objetiva e direta sobre qual tipo de fonte você deveria comprar para o seu computador, tá? Seja ele gamer ou para trabalho, tanto faz, o foco tem que ser sempre o mesmo. Afinal, todos os componentes dependem desse bichinho aqui para funcionar perfeitamente. Então, vamos pro vídeo. Bom, a primeira dica para vocês aí é o seguinte: sabe aquela fonte de computador que possui a chavezinha de tensão? Caso a sua rede seja 115, né, 110 ou 220 volts. Então, caso a sua fonte do seu computador atual, ou caso você veja para comprar alguma fonte que possui essa chavezinha de tensão, corra dessas fontes, porque elas não te entregam a devida qualidade e segurança para os seus componentes eletrônicos do seu computador, tá ok? Ah, mas Léo, como assim? O que acontece se eu utilizar essas fontes? Por exemplo, quando você utiliza uma fonte que possui essa chavezinha de tensão, você é automaticamente obrigado, entre aspas, a utilizar um estabilizador de tensão. E aí que entra um problema bem clássico aqui que afeta os estabilizadores de tensão, que é o seguinte: a maioria deles, para não dizer até mesmo todos os estabilizadores de tensão, não conseguem estabilizar a rede elétrica da sua casa, da sua empresa ou o que quer que seja, com uma eficiência e um tempo de resposta imediato. Por isso que geralmente acontece aí da queima de algum componente do seu computador quando tem algum pico de luz, né? Uma sobrecarga na rede elétrica da sua casa, do seu escritório, enfim, de onde esteja aí conectado o seu computador à rede elétrica. Agora, Léo, que eu já sei que eu preciso correr das fontes que possuam essa pequena chavezinha de tensão para 110, 115 ou 220 volts, o que eu devo fazer? Procure nos sites de periféricos, componentes, o que quer que seja, por fontes que tenham o PFC ativo. Aí que entra, Léo, o que é o PFC ativo? Fontes que possuem o PFC ativo simplesmente possuem o controle de tensão interno, ou seja, não precisará utilizar o estabilizador. E por incrível que pareça, esse estabilizador interno, né, das fontes com PFC ativo são muito mais eficientes e encontram aí as suas variações da sua rede elétrica com muito mais facilidade e mais rapidez, sem contar, claro, com a eficiência, né? Então, só para garantir, procure fontes com PFC ativo. Aí entra um ponto importante, uma dúvida muito recorrente para quem procura esse tipo de fonte. Léo, eu deveria utilizar então ainda um estabilizador junto com uma fonte com PFC ativo? Minha resposta é não. Porque já que a sua fonte possui o PFC ativo, você não precisa necessariamente ter um estabilizador, já que ela faz essa função. Você estaria, na verdade, sobrecarregando a sua fonte com o PFC ativo. Por quê? Como a sua fonte detecta as variações da energia elétrica da sua casa, do seu escritório, enfim, com mais eficiência, se ela tiver o PFC ativo, ela vai encontrar essa variação antes do estabilizador. E quando o estabilizador encontrar essa variação elétrica, né, da sua rede, a fonte será obrigada a trabalhar novamente para se adequar à quantidade de energia que o estabilizador entrega para a sua fonte. Então o ideal realmente é que você não utilize. Mas Léo, então eu devo ligar a minha fonte com o PFC ativo direto na tomada? Então, pode. Mas a minha recomendação é que você tenha aí um filtro de linha. Léo, o que é um filtro de linha? Muitas pessoas devem saber o que é isso, é claro. O filtro de linha é aquela régua cheia de tomadas que possui um fusível, né? Caso tenha aí uma sobrecarga na sua rede, esse fusível é o que queima e não os aparelhos que estejam conectados aí a essa régua, a esse filtro de linha. Dito isso, o ideal é esse: não utilize estabilizadores de tensão em fontes com PFC ativo.
De preferência, não conecte também diretamente a fonte com PFC na tomada. Utilize uma régua, um filtro de linha com uma capacidade ideal para fornecer energia para todos os seus componentes que você vai precisar ligar a essa régua, a esse filtro de linha, ok? O filtro de linha funciona basicamente como uma proteção a mais para as suas peças, inclusive para a fonte, é claro. Agora entramos numa outra dúvida, numa outra pergunta bem recorrente sobre o que é o selo 80 Plus. Por exemplo, temos o 80 Plus White, temos o bronze, temos até o titânio ou platino, eu não lembro agora qual é, eu acho que é o titânio. Enfim, vou deixar aqui no cantinho a tabela para vocês verem sobre isso, onde cada selo desse demonstra o quão eficiente é a sua fonte ao entregar a energia suficiente para os seus componentes, placa-mãe, placa de vídeo e etc. Por exemplo, o selo 80 Plus branco, né, que é o White, entrega aí 80% de eficiência, né, acima de 80% de eficiência da energia para os seus componentes. Léo, e uma fonte sem o selo 80 Plus? O que acontece com essas fontes? Como é que ela se comporta entregando essa energia eficiente para os componentes? Vamos lá. Uma fonte sem o selo 80 Plus costuma aí oferecer 60%, 50%, 70% de eficiência para os seus componentes. O restante, a outra porcentagem que falta, fica entregue em forma de calor. Isso mesmo, ela é entregue em forma de calor. Por isso que alguns dos seus componentes podem acabar esquentando demais, sobrecarregando demais, e com isso pode acontecer uma eventual queima, uma sobrecarga. Isso é um fato. E fontes com selo 80 Plus White oferece 80% de eficiência de forma elétrica para os seus componentes, e os outros 20% são entregues em forma de calor. Ou seja, é uma diferença gritante dos 40%, dos 30% que são entregues aí por fontes genéricas do que uma fonte que possui o selo 80 Plus, mesmo que seja o White, né, que é o que seria uma fonte mais barata em comparação às outras. Essa aqui que eu tenho como exemplo, que é inclusive a que eu uso no meu computador, que é uma Corsair CX550, ela possui o selo 80 Plus bronze, que entrega aí acima de 85% de eficiência para os seus componentes, e os outros 15%, apenas 15% são entregues em forma de calor. E quanto mais vai aumentando aí o selo, referente aí se é Silver, se é Gold, e por aí vai, mais eficiência a sua fonte tem, e melhor protegido, né, melhor refrigerado, inclusive, estarão aí os seus componentes. Claro que o valor vai aumentando muito, mas entre o modelo branco, né, e o modelo bronze, a diferença é de geralmente aí R$50, no máximo R$70, R$80, então vale a pena segurar um pouquinho mais de dinheiro, investir um pouquinho mais para pegar o selo 80 Plus bronze pelo menos. Agora falando sobre um ponto que eu não mencionei no outro vídeo, tá? Sobre quanto de potência, né, de watts aí a sua fonte precisa ter para os seus componentes. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para um site onde você vai colocar lá todos os itens que você utiliza aí no seu computador, desde placa-mãe, placas de vídeo, processadores, fãs, fitas de LED, você pode colocar tudo que você utiliza no seu computador, no seu gabinete, que vai ser conectado na fonte, e esse site vai fazer para você aí uma somatória e vai te indicar quantos watts a sua fonte precisa ter para tudo que você vai utilizar aí no seu computador. Por exemplo, tem algumas placas de vídeo que exigem mais watts do que outras, né? Mesma coisa para processadores, para placas-mãe, tem sempre essa variação de quantos watts cada componente aí vai precisar para funcionar com folga. E uma dica é, sempre pegue fontes com uma folga, ou seja, caso o seu computador, de modo geral, precise aí de, sei lá, só um exemplo cru, tá? De 400 watts, uma fonte de 400 watts. Pega uma fonte de 600, que aí você vai ter uma boa folga aí de 200 watts, e com isso não vai esquentar a sua fonte, não vai forçar a sua fonte a utilizar o seu máximo. Essa folga é importante, inclusive, para que ela não esquente tanto, aumentando assim, né, a vida útil da sua fonte, ok? Então é isso, meus queridos. Essa foi a minha dica para você que tem aí dúvidas sobre qual fonte comprar aí para o seu computador, ok? Espero que vocês tenham compreendido de maneira bem clara sobre o que é uma fonte com ou sem PFC ativo, o que é o selo 80 Plus, se deve sim ou não utilizar estabilizadores em fontes com PFC ativo, e a resposta é não.
utilize apenas um filtro de linha, ok? Qualquer dúvida deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo cada um de vocês aí nos comentários, fechou? Vou ficando por aqui, fiquem na paz, até o próximo vídeo do canal, valeu, falou, fui! Mm-hmm.